Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo do livro A Experiência da Mesa, da autora Dev Tyrus. Hoje nós vamos ver o capítulo 7 e o título é Em Memória de Mim. Vamos fazer agora uma breve oração para começarmos, para falar sobre a palavra de Deus e pedir a permissão do Senhor para que possamos falar sobre ele. Então eu convido você a fechar os seus olhos por um momento. Senhor Deus, amado Pai, venho neste momento, Senhor, entregar o meu dia, o dia de todas as pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo, Senhor, em suas mãos, Deus, para que o Senhor nos molde segundo a sua vontade. Nós sabemos que a sua vontade é sempre a nossa salvação. Senhor Deus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós até o dia de hoje. Te peço que continue conosco por toda a nossa vida, Senhor. Não nos deixe sair do seu caminho, Pai. E abençoe, Senhor, este dia de hoje, este estudo. Fale conosco através deste estudo, Senhor. Eu oro e agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos começar com a palavra do Senhor mesmo. Se vocês pegarem a Bíblia de vocês, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 26, vou ler aqui para vocês. Está escrito: Na noite em que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém. Então, essa passagem de Coríntios, ela trata do fim do ministério de Jesus aqui na Terra, Então, o ministério de Jesus estava chegando ao fim e ele quis fazer como seu último ato, reunir os seus amigos, os seus discípulos, as pessoas que eram mais chegadas a ele. Ele quis reunir essas pessoas ao redor da mesa, para o que nós chamamos de a última ceia. O que é essa última ceia? O que foi, foi uma refeição da Páscoa do Senhor. Na Páscoa, as pessoas comemoravam, os judeus, comemoravam a Páscoa, e hoje nós devemos fazer isso, com um jantar, um almoço, uma refeição em família, uma refeição com as pessoas que nós amamos, e nessa refeição a gente tem que lembrar as intervenções de Deus no povo, no povo de Deus, no povo hebreu, a época que eles eram escravos do Egito. E o que Deus fez para libertar esse povo da escravidão. Então, isso é a coisa mais importante de celebrar a Páscoa. Na verdade, esse é o sentido da Páscoa. Naquela época, E hoje a gente celebra a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Não é isso? E nós vamos tratar disso mais adiante, hoje ainda. Então, Jesus ali, naquele momento que ele reuniu os discípulos dele, os mais chegados, os amigos dele, à mesa, ele quis que aquelas pessoas elas sentissem a presença de Jesus de uma forma especial. Jesus quis que eles realmente sentissem a presença do Senhor, o sobrenatural, apesar do que o próprio Jesus andava com eles, mas aquele era um momento diferenciado, Então, para um momento como aquele, tão importante, foram
usados, né, uma mesa que foi colocada com pratos, copos, tigelas, e nesses utensílios estavam, dentre outros alimentos, o pão, o vinho. E o pão e o vinho eram os alimentos comuns à época, né? E os pratos, copos e tigelas que eles tinham também eram os elementos comuns que eles tinham naquela época. E nós temos hoje esses elementos também comuns na nossa casa, no dia a dia. Então, esses elementos comuns, eles foram usados... Oi, tá, bom dia. Oi, bom dia. Esses elementos comuns, eles foram usados ali naquele momento para um propósito muito importante, né? Então, qual é esse propósito? Vamos ver o que Jesus quis dizer com o discurso que ele fez na refeição da Páscoa. Então, quando ele pegou o pão, tomou o pão e partiu o pão, né, imagino que ele tenha rasgado o pão em duas metades, né, que é como mais ou menos os padres fazem na hora da celebração da Eucaristia, né, durante a missa. Eles dividem aquela hóstia grande em duas partes, né? Então eu imagino também que Jesus tenha feito isso. Mas Jesus precisou rasgar aquele pão, então o pão ficou todo dilacerado, né? As duas metades. E aí é como se ali Jesus estava mostrando para aqueles discípulos, para aqueles amigos, o que aconteceria com ele, né? Que o corpo dele seria rasgado em partes, né? O corpo dele seria rasgado, seria flagelado, né? Como foi. E que o corpo dele seria partido por nós, né? Então ele é como se Jesus estivesse ali explicando para os discípulos que o que ia acontecer no dia seguinte era uma coisa tão cruel, tão brutal, que eles não iam querer ver, que eles não iam querer presenciar, eles iam fugir, e Jesus não queria, né, que eles culpassem não ficassem bravos com os soldados, nem com Pilatos, também não com os rabinos, porque não foi por causa deles que Jesus morreu na cruz, porque Jesus tinha todo o poder para derrubar Pilatos, para derrubar os soldados, para derrubar os rabinos, sair dali. Ninguém encostaria nele se ele não quisesse, mas ele estava ali não porque alguém queria que ele morresse, não, porque ele queria. Ele quis morrer por nós, por mim, por você, né? Então Jesus estava ali e ia sofrer todas aquelas coisas por causa do pecado que habita em cada um de nós. Então, quando Jesus tomou o cálice, e aí vem mais ensinamentos, né? Quando ele tomou o cálice, é como se ele estivesse dizendo para os discípulos assim: olha esse cálice, olha esse vinho, ele é da cor do sangue, o meu sangue que será derramado lá na cruz, né? E aí quando vocês virem o meu sangue derramado, vocês não vão acreditar que de um corpo humano pudesse sair tanto sangue. E vocês, só que aí quando vocês virem aquele sangue derramado, vocês vão saber que aquele sangue representa a nova aliança que eu faço com vocês, com a humanidade, né? Deus está sempre fazendo alianças com a humanidade para tentar trazer a humanidade de volta para o reino dele, né? Então essa foi a última aliança que nós temos, né, que estava no plano de Deus, que a gente imagina, né, porque não posso dizer com certeza, mas pelo que, né, que está na Bíblia, esse é o plano da redenção.
E a próxima etapa agora é a volta, o retorno de Jesus, né? Então, que nova aliança é essa que Jesus estava falando? É como se Jesus estivesse dizendo, quando ele falou o sangue da nova aliança, é como se ele estivesse dizendo: eu vou morrer, mas eu nunca vou deixar vocês. Vocês sempre podem vir até mim, mesmo depois que eu me for. Porque ele ia morrer, mas ia ressuscitar, então ele estaria sempre vivo e nos escutando, né? Sempre que nós quisermos, sempre que nós estivéssemos dispostos a falar com ele. E lembrem-se sempre disso, né? Quando ele fala em memória de mim, lembrem-se sempre disso. Não se esqueçam dessas coisas. E aí Jesus fala: façam isso em memória de mim. O que será esse façam isso? Façam o que em memória de mim? Façam o que, né, em memória de Jesus? Naquele momento, Jesus estava fazendo uma refeição com os seus discípulos, né, com os seus apóstolos. Então, a gente imagina que o façam isso, a Dev traz essa ideia para a gente, e eu super recebo essa ideia dela e vou passar adiante, porque eu achei maravilhosa. Então, esse façam isso em memória de mim seria: façam uma refeição juntos em minha memória, né? Jesus falando, façam uma refeição juntos em minha memória. Mas que memória que é essa? É memória de esperança, memória de redenção, que Jesus quer, né, que nós tenhamos a respeito dele, que foi o que aconteceu, né, no último ato dele, que foi na morte, na cruz. Ele sofreu aquilo tudo para poder redimir os nossos pecados. E é isso o que ele quer que nós nos lembremos. A gente não pode se esquecer disso. Então ele pede: se reúnam ao redor da mesa e se lembrem sempre do plano da redenção. Não importa o que aconteça, gente, Jesus é capaz de resolver e Ele quer que nós saibamos disso, Ele quer que nós passemos isso para os nossos filhos, Ele quer que nós passemos isso para todas as pessoas, que a gente possa, né, falar. Mas com que frequência que Jesus quer que a gente faça isso? Será que a gente vai comer, fazer uma refeição, né, comer pão e beber vinho, porque o pão e o vinho eram os alimentos comuns naquela época, né? Então, Jesus falou do pão e do vinho, mas ele quis dizer do alimento. Mas hoje a gente tem esse simbolismo do pão e do vinho, né? Que representam o corpo e o sangue de Jesus. Então, ainda hoje a gente carrega isso com a gente. Então, quando é que as pessoas naquela época faziam isso, comiam pão e bebiam vinho? Todos os dias. Todos os dias as pessoas comiam esse tipo de alimento, porque eram os alimentos mais comuns que tinham lá. Então, com que frequência que Jesus pede que nós façamos isto em memória dele? Todas as vezes que nós nos assentarmos à mesa. E todas as vezes que a gente se assentar à mesa, a gente pode se lembrar, né? A gente pode se lembrar de que Cristo pode tornar novas todas as coisas. Então, imagina só, se todas as vezes que nós nos assentarmos à mesa com a nossa família, com pessoas que a gente ama, que a gente gosta, com os nossos amigos, se todas as vezes que nós nos assentarmos à mesa, nós fizermos uma oração redentora, se todas as vezes que nós sentarmos à mesa, nós fizermos uma oração redentora e lembrarmos do sacrifício de Jesus e reconhecermos a presença de Jesus na nossa vida, olha que transformação que nós podemos ter individualmente para cada uma das pessoas que participaram ali, que participam,
daquele momento, e também para a família como um todo, né? Porque enquanto nós estamos ali sentados à mesa, Jesus opera em nós, né? Então, olha quanto de transformação que nós podemos ter se todos os dias nós nos assentarmos e nos lembrarmos da presença redentora de Jesus. Então, quais são os tipos de orações que nós podemos fazer à mesa? Quando a gente for fazer as nossas refeições, se fizermos orações, né? Essa é a forma que nós temos de nos lembrar de Jesus. Então, quais são os tipos de orações que podemos fazer à mesa? Muita gente faz orações, muita gente faz o seguinte tipo de oração. Quando está lá, né, reunido todo mundo à mesa, aí a comida já está servida, aí todo mundo dá as mãos e fala: muito obrigado, Jesus, por este alimento, que Ele traga saúde para o nosso corpo, amém. Eba, vamos comer, Não tem uma lembrança do objetivo da redenção, né? Não tem essa lembrança aí, não é isso que Jesus pediu para a gente fazer, né? Ele pediu para que nós nos lembrássemos dele, do que ele fez para a nossa salvação, sempre que assentarmos à mesa. Então, apesar de muitos cristãos fazerem esse tipo de oração rápida e sem interesse nenhum mesmo em chamar Jesus, não foi o que Jesus pediu para a gente fazer, né? O que nós devemos fazer? Nós devemos nos lembrar do plano da redenção todos os dias, né? Então a nossa mensagem, a nossa oração, ela tem que ter uma mensagem redentora. Não precisa necessariamente você falar que Jesus morreu na cruz para nos salvar todos os dias, mas você tem que ter algum tipo de mensagem redentora na sua oração, porque Jesus pediu para a gente fazer isso, né? Então, além dessa mensagem de redenção, de esperança, nós também podemos agradecer pela provisão, claro, como na oração que eu exemplifiquei aqui. Na verdade, quem trouxe esses exemplos foi a própria Dev, né, a autora do livro. Então, ela traz um outro exemplo de oração em que existe uma mensagem de redenção, e é uma oração curta também. Então, não é porque a oração é curta que ela não é boa, né? Então, uma oração bem curtinha que tem as coisas que Jesus pediu. Querido Jesus, muito obrigado porque nos reunimos à mesa e sabemos que quando erramos, podemos contar com o Senhor para nos ajudar a agir melhor da próxima vez. Olha aí a mensagem redentora, né? Então, imagina só se as crianças, desde bebê, escutassem essas mensagens, né, ali ao redor da mesa, elas iam aprender naturalmente sobre o amor redentor de Deus. Elas iam ter uma autoestima muito elevada e uma confiança com humildade. Não é isso que a gente quer para os nossos filhos? Então, uma forma de conseguir isso é através do relacionamento nosso com eles e com o Senhor enquanto estamos à mesa. Então, as nossas orações, elas não precisam ter palavras rebuscadas, né, de significados difíceis que as pessoas não entendam. A gente pode orar com as palavras que estão no nosso coração, do jeito que a gente fala no dia a dia, com erros de português, do jeito que você sabe falar, do jeito que você sabe se expressar. Não precisa ter vergonha. Se você acha que você não sabe mesmo e não tem jeito, você não sabe orar, pega o livro de Salmos da Bíblia, tá cheio de orações prontinhas lá. Você não precisa nem pensar. Escolhe uma e vai. Pois as orações são lindas, são verdadeiras, vieram do coração. Então, do coração de quem escreveu. Então, se você precisa de inspiração, pega o livro de Salmos. Faça a oração de Salmos, então. A mesa, gente, quando nós estamos à mesa, né, para terminar aqui, que hoje a live foi bem rapidinha,
quando nós estamos à mesa, nós alimentamos o nosso corpo, né? Nós saramos as nossas emoções e nós nutrimos a nossa alma. Olha que frase legal, né? Quando estamos à mesa, alimentamos o nosso corpo, saramos as nossas emoções e nutrimos a nossa alma. Tudo isso porque existe uma presença sobrenatural ali junto com a gente, ao redor da mesa. Então, o pão da presença se encontra conosco todos os dias ali. Jesus está ali todos os dias à nossa espera. Tudo que a gente precisa fazer é preparar a comida. Vamos preparar? E não se esqueçam, façam uma... se você ainda não faz orações enquanto está à mesa, comece a fazer, experimente. Você vai se sentir muito bem e ao longo prazo você vai poder ver as transformações que essa simples atitude pode gerar em você e na sua família. E se você já faz orações ao redor da mesa, né, tenta ver se as suas orações elas contêm essa mensagem redentora. Inclua nelas essa mensagem redentora. Você vai se surpreender com os resultados. Amém? Deus esteja com todos nós, nos abençoe neste dia, em nome de Jesus. Amém.